Olá galera, boa noite, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, estou mais uma vez falando com vocês aqui no canal de Eu Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê seu like, seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo, beleza? Bom galera, aí tá vendo aqui, né cara, não tem como não vir com esse sorriso aqui, né, para vocês, né? Falar do jogo aqui de Vasco e Audax Italiano, certo? Eu que peguei parte, né? O Vasco que mais uma virada aí, né? Com Spinelli e Matheus França. Bom, o Vasco fez um primeiro tempo assim horripilante, né? Primeiro o Vasco quase entregou uma paçoca ali, né? Um recuo pro Daniel Fusaco. O Vasco hoje que jogou com 11 jogadores da base, o resto tudo reserva, né? E caramba, assim, o primeiro tempo do Vasco assim é para esquecer, né? Tipo, o Vasco hoje no primeiro tempo, o Vasco deu muito mole, quase entregou muita paçoca ali pro Audax, né? No entanto que o primeiro gol foi do Vasco, mas foi gol contra, que no caso, né, grama sintética. E ali foi um recuo ali do Saldívia ali pro Daniel Fusaco. O Daniel Fusaco não viu o tempo da bola ali. E a bola foi para dentro do gol e foi gol ali do Audax, né? Audax italiano. E assim, o Vasco tomou um sufoco ali, não sei, muito dizem que a culpa foi do Daniel Fusaco, que não viu o tempo da bola ali, não regulou, tá viu o tempo que o cara sem agarrar, né? O cara de reserva. Hoje o time todo do Vasco foi poupado praticamente. Foi alguns titulares, o Marino Nestroza, que jogou também, né? E o que acontece? O Spinelli, o certo Matheus França entrou no segundo tempo. Inclusive foi muito importante também. E o primeiro tempo, assim, cara, foi muito. Foi se de esquecer. Primeiro gol, o Vasco perdido, o Audax italiano chegou em alguma jogada, ele deu um chute ali depois do gol. Teve um chutaço ali que o Daniel Fusaco defendeu ali, né? E depois os caras assistiram, foram para fora, chutaram para fora. Quase que os caras aumentam o placar ali. Vários chutes ali. O Vasco ficou perdido no primeiro tempo, né? Mas assim, o Vasco não estava conseguindo se encontrar no jogo ali. Foi complicado. Foi difícil o Vasco se encontrar no jogo ali no primeiro tempo ali, né? Muito complicado. Bom, teve um lance, o Vasco teve um lance bom ali, né? No primeiro tempo, depois do gol do Audax. O Spinelli recebeu uma bola ali dentro da área, chutou, né? Mas a bola foi à esquerda do goleiro e bateu um travessão, foi para fora. Assim, foi pouca coisa ali, né? Aí depois no segundo tempo, esse técnico aí que tá no lugar do Renato Gaúcho, que eu esqueço o nome dele, colocou o Matheus França, entrou, acho que não sei se o Marino entrou também. E assim, praticamente o Matheus França mudou a história desse jogo. O Matheus França, que é tão questionado nesse time do Vasco, mudou a história desse jogo, né? O Vasco começou a ter mais velocidade, o Paulo Henrique também jogou também, certo? E assim, o gol do Vasco, o primeiro gol saiu primeiro, uma arrancada do Paulo Henrique lá de trás, certo? Lá de trás da defesa, certo? Tocou, ele foi, cruzou, tocou pro Spinelli ali, né? E o que acontece? Um toque pro Spinelli ali, quando ele foi receber a bola, foi puxado pelo Ortiz dentro da área, o zagueiro do Audax italiano. Foi um puxão dentro da área ali, pênalti. E o zagueiro foi expulso e o Spinelli bateu e empatou o jogo. Empatou o jogo ali. E o Vasco com um jogador a mais, o Vasco começou a sufocar, né? Foi o chute, o goleiro do Audax italiano pegando ali, né? Teve um lance ali que ele inventou o gol da virada ali, certo? Mas assim, teve uma bola que o Matheus França recebeu no meio ali, chutou no canto e o Vasco virou o jogo, 2-1, certo? Depois o Vasco teve até a oportunidade de receber mais, fazer mais. Teve uma bola que o Lucas Pinton jogou hoje também, recebeu quando foi chutar, chutou em cima da defesa. O gol aberto. O gol aberto, né, cara? E assim, o Vasco podia ter até emplacado mais ali. O Vasco com um jogador a mais ali, né? Eles tiveram um jogador expulso ali, certo? Então, assim, o Vasco conseguiu meter 2-1 aí, né? E, pô, o Vasco conseguiu ser mais time, vários chutes ali, o goleiro do Audax defendeu, o Vasco conseguiu ser mais time com um jogador a mais em campo, né? Certo? Bom, o Vasco tá em primeiro no grupo, né? No grupo da Sul-Americana. E o que acontece? O Vasco conseguiu, né, emplacar uma vitória aí, né? O Vasco que
Nesses jogos aí teve uma derrota. Nessa semana teve uma derrota pro Corinthians, contando tudo, brasileiro. Um empate com o Flamengo e uma vitória, né, cara? Assim, foi assim. O primeiro tempo, o Audax tinha subido as linhas. No segundo tempo, desceu, né? O Vasco começou a ir para cima, o Vasco cresceu no segundo tempo. O Vasco, mais uma vez, mostrando aí que é o time da virada, é o time do amor, beleza? Agora, galera, pensar no Campeonato Brasileiro. Domingo já tem jogo aí contra o Atlético Paranaense em São Januário. E é isso aí, somos primeiro do grupo, né? Agora vai ter o jogo agora aí, parece que o jogo vai ter de Olímpia do Paraguai e Barraca Central da Argentina. Eu acho que o Olímpia tem que ganhar pro Vasco continuar em primeiro. Não, acho que o Barraca Central. Não sei o que vai acontecer, beleza, galera? Bom, galera, notícia que eu tenho é essas saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias de Outpeças. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, desse seu like, seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, fui.